Fala, meus amigos, tudo bem? Muito bom dia. Vamos direto ao assunto. O técnico Ramon Dias está na bronca com os jogadores do Corinthians, com o elenco, com a atuação e com a falta de tenência, como ele mesmo gosta de dizer, de alguns atletas. Ele não aceitou a derrota pela forma como ela aconteceu. Vou explicar direitinho para vocês aqui depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto neste domingo, dia 15 de setembro. E a gente começa falando aqui, evidentemente, sobre a derrota ontem para o Botafogo, né, por 2-1, lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Resultado que deixou o Corinthians, por enquanto, na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, numa situação extremamente difícil e complicada, né? E eu acho que pior do que a classificação, que não deixa de ser muito preocupante, foi a forma como o Corinthians jogou, né? O Corinthians iludiu a torcida no jogo contra o Flamengo. Não tem outra palavra. Ela iludiu o torcedor contra o Flamengo, onde mostrou uma atitude, mostrou raça, mostrou uma vontade, mostrou desempenho, mostrou querer, mostrou tenência, né? Como gosta de dizer o Ramon Dias, mas iludiu o torcedor. E o torcedor, depois do jogo contra o Flamengo, agora não vai barrar, badiar, enfim. E aí ontem, voltamos à realidade do Corinthians, que é a realidade. A gente pode até ser campeão da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, mas a realidade no Campeonato Brasileiro é bem essa. É aquilo que a gente viu ontem. É a cara das partidas que o Corinthians faz no Campeonato Brasileiro. Uma razoavelmente melhor, a outra horrorosa, né? Ontem, depois do jogo, algumas pessoas até falaram: Ivan, mas eu achei que jogou bem. Pô, desculpa, é opinião, tá tudo certo. Mas eu acho que, considerar que o primeiro tempo do Corinthians foi bom, o Corinthians tomou um amasso do Botafogo no primeiro tempo. Hugo Souza melhor em campo. E no segundo tempo, com uma ou outra substituição ali, principalmente com a entrada do Breno Bidon, Bidon foi bem no jogo, mudou um pouquinho a característica, conseguiu fazer a bola sair um pouco do meio-campo ali, chegar com um pouquinho mais de qualidade ao ataque. Mas é muito pouco, né? É muito pouco. E o próprio Ramon Dias ficou na bronca e não escondeu isso de ninguém, tá? Claro que individualmente alguns jogadores foram muito abaixo daquilo que se esperam, muito, muito, muito. Caso do Thales Magno, por exemplo. O Thales Magno é um cara que chegou, já virou Thales Mágico, porque isso, porque aquilo. A carência é tão grande de grandes, né, de grandes atuações, de grandes nomes, de grandes isso, grandes aquilo, que o Thales Magno ganhou quase um estátua. Né? Mas, de novo, foi substituído. E ontem não foi substituído no intervalo por dor no ombro, que é uma dor também que o acompanha. Ele foi substituído pelo péssimo desempenho em campo, tá? Pelo péssimo desempenho dele em campo. O próprio Ramon Dias, na entrevista coletiva, fala, né, que ele não estava rendendo, que ele não tinha tenência, como ele gosta de dizer, que ele não era agressivo, que ele não chegava ao gol. E fez questão de colocar a seguinte frase: aqui o tempo é curto. Aqui no Corinthians o tempo é muito curto. Não dá para você fazer um jogo bom e um jogo horroroso. Não dá para você fazer um gol hoje e passar 5 sem fazer. O tempo é muito curto no Corinthians. E nisso eu tenho que dar razão ao Ramon Dias. O tempo é muito curto. Mas ele também tem a sua grande parcela de responsabilidade. Porque, afinal de contas, é o treinador da equipe, é ele que monta o time. Mas ele não gostou nem um pouco da atuação do Thales Magno. Acho que ninguém gostou, né? E a gente tem que admitir. O Romero, e ele até fala na entrevista coletiva, é o batedor oficial do clube. É um dos, pelo menos, né? Ele e o Yuri Alberto são jogadores que costumam bater pênalti. Mas o que ele fala sobre o pênalti do Romero é que nesse tipo de momento, nessa situação que o clube se encontra, você tem que ter concentração. Você tem que bater de outra maneira.
Então, assim, até ele fala, muito raramente você tem 2 pênaltis numa partida ao seu favor. E a gente teve a chance e desperdiçamos uma cobrança que o Romero, ele vai poder justificar, evidentemente, tem lá o seu crédito, sem dúvida nenhuma que tem, mas não podia perder o pênalti da forma que perdeu. Podia bater como, sei lá, o goleiro tá lá para pegar também. O John foi muito bem na cobrança, foi muito bem, esperou até o último segundo da cobrança do Romero e foi buscar. Mas não pode, não pode perder, desperdiçar chances da maneira como desperdiçou ontem. Então, a preocupação do Ramon Dias é muito grande com relação a rebaixamento. E não só para o Ramon Dias. O torcedor do Corinthians precisa parar de se iludir com essa história de que ganhou um jogo bem, embalou. Ganhou um jogo do Flamengo, agora é campeão do mundo. Então, a forma como vem jogando é que mais preocupa. A oscilação. Esse time, da maneira que jogou ontem no primeiro tempo, da maneira como jogou o primeiro tempo ontem, em casa contra o Atlético Goianiense, perde o jogo. Ou alguém tem dúvida? É muito pouco para a camisa do Corinthians. É muito pouco para a folha salarial do clube. É muito pouco pelos nomes que o elenco tem. Então a situação do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro é desesperadora. Muita gente pode... E acho que está certo, tem que acreditar até o fim. Mas tentem não se iludir com o futebol do Corinthians. Porque se golear o Atlético Goianiense, não significa nenhuma melhora. A melhora vai ser ao final do Campeonato Brasileiro, se a gente estiver ali na 16ª posição, que já vai estar ótimo. Ah, mas tem o Memphis. Não sei se estreia contra o Fortaleza. A tendência é que não. A tendência é que estreie justamente contra o Atlético Goianiense. Ah, o André Carrídio, perdão. O André Carrídio. O André ontem não deu para avaliar o André. Entrou aos 28 do segundo tempo. É muito pouco. Não conseguiu jogar, não conseguiu absolutamente nada. Não dá para fazer uma avaliação. O jogador tem que atuar durante 90 minutos, 1, 2, 3 jogos. José Martínez, extremamente comum, não tem nada de diferente, nada. Mas alguns jogadores atuaram muito bem contra o Flamengo. E aí, pronto. Iludiram o torcedor. Então não se iludam. Não se iludam. Acreditem, mas sem se iludir. Porque o futebol apresentado pelo Corinthians nos últimos jogos, tanto que, acho que nos últimos 7, se eu não estou enganado, se a memória não me falha, nos últimos 7 jogos no Campeonato Brasileiro, nós ganhamos 1. Foi justamente esse contra o Flamengo. É muito pouco. É muito pouco para um time da grandeza do Corinthians, é muito pouco para aquilo que se espera desse clube. E alguns jogadores têm que ter atitude. O único que está tendo atitude em campo é o Hugo Souza. Tem que admitir que o Hugo Souza é realmente o cara que tem chamado a responsabilidade, que tem segurado a onda lá atrás e tem evitado até goleadas. Ontem foi mais um dia que o Hugo Souza evitou goleadas. Vamos esperar a estreia do Memphis, vamos estrear uma estreia de fato do André Carrijo, tem a volta do Alex Santana. Eu acho que esse time tem elenco para melhorar e tem muito elenco para melhorar. Agora, não dá para o time ter a atuação que teve ontem, como Ranieri, como Thales Magno, como, enfim, tantos outros jogadores. É muito pouco para quem veste a camisa do Corinthians. Muito obrigado a todos. Se gostou do conteúdo aqui, da análise, hoje é uma análise sobre o jogo do Corinthians, deixe seu like, faça seu comentário aí e a gente se vê mais tarde. Valeu, grande abraço, bom domingo, tchau, tchau.